como o Pedro disse muito bem, em todos estar unidos em prol do clube, do que é que o clube precisa neste momento para quê? Para ser mais forte e para ir em busca daquilo que são os objetivos, de fortalecer o grupo. Foi aquilo que eu senti desde sempre nas conversas que tive do Pedro, a nível de que era o seu objetivo, aquilo que é o seu projeto, aquilo que é o caminho que quer para o Vasco e para onde é que quer levar o Vasco, para que patamares quer levar o Vasco. Mesmo as conversas com o Pedrinho também o nosso presidente foi importante para ele também passar para nós comitiva técnica, o que é o Vasco. Nós já sabíamos de alguém que está aqui desde os 6 anos, que no fundo a vida dele coincide muito com aquilo que é o Vasco, no sentido da preocupação dele de sentir que todos nós temos de estar unidos em prol do Vasco. Então, portanto, aquilo que eu senti foi uma atmosfera muito grande em volta daquilo que é o bem maior, que é os interesses do Vasco, e é aquilo que nós estamos aqui imbuídos nesse sentimento. E dentro disso tudo, focados também em trabalhar aquilo que é uma ideia de jogo, um conceito de jogo novo, para estarmos já no próximo desafio, sermos aquilo que ambicionamos. Uma equipa sempre competitiva, que em todos os jogos tenha muito orgulho daquilo que são, quem nós somos, e que lute sempre por aquilo que são os nossos objetivos, que é a conquista de 3 pontos. Tem sido uma integração muito boa, principalmente falo pela forma organizada que eu encontrei o clube, da forma simpática e acolhedora, como nós todos somos. Isto é ser Vasco, o Vasco no fundo é mesmo isto, faz parte da história do Vasco, portanto estou super feliz por estar aqui. Ok. Seguindo um pouco até a pergunta da Emanuele, o torcedor olhando depois da derrota contra o Criciúma, olhou um time como uma terra arrasada, olhando, viu as peças e sentiu que faltava contratações. Mas o Vasco seguiu, né, em algumas rodadas, conseguiu a classificação até mesmo com Fortaleza, e já nos seus primeiros dias de trabalho a gente viu um treino muito intenso, você fazendo ali, até participando com os jogadores. Fala um pouco dessas peças que hoje está nas suas mãos, Payet, Verratti, como foi encontrar esses jogadores e como foi essa primeira conversa com eles no dia a dia do Vasco da Gama? Primeiro dizer que encontrei um grupo fantástico. Eu acho que mais importante é que enquanto nós chegamos a um elenco, há sempre uma identidade. Porquê? Porque entre os jogadores vai-se criando relações, vai-se criando uma simbiose, cria uma identidade. Encontrei uma identidade muito boa. Um grupo solidário, um elenco que gosta de partilhar momentos, principalmente um elenco ambicioso. Eu acho que isto é o mais importante, muito ambicioso, de querer crescer, de querer ser melhor. Eu acho que isso é a grande característica daquilo que eu deteto neste elenco que eu encontrei. Aquilo que eu sinto também é uma vontade muito grande e uma disponibilidade muito grande em aprender coisas novas. Eu sou um treinador apaixonado por aquilo que eu faço, e eu costumo dizer a eles que se estou a passar para eles uma ideia de jogo que vai ser a minha ideia de jogo, que vai ter que ser a nossa ideia de jogo, tenho que ir passar de forma apaixonada. Por isso eu acho que nós queremos uma equipa intensa, uma equipa aguerrida, uma equipa corajosa. Nós temos que incutir isso em todos os momentos, em todos os treinos, em todas as oportunidades que eu tenho para estar com o meu elenco, passar esses valores. Então é isso um bocado que eu faço da minha forma de ser e de estar, passar este espírito, principalmente esta determinação, esta resiliência e esta coragem que faz parte daquilo que é a nossa vida e aquilo que nós temos, que é aquilo que eu quero passar também para o meu elenco. Boa tarde, tudo bem, professor Álvaro? Adília Vela, seja bem-vindo ao Brasil, ao Vasco da Gama, Adília do canal Podcast Cris Maltino. Queria entender como é que, quando o senhor chega aqui no Brasil, ao Vasco, como o senhor encontra a equipe, como o senhor foi recebido por ela, né? Como nossos amigos falaram, a gente via de umas situações muito ruins dentro do campeonato, conturbado, mas como é que o senhor encontrou o clube, né? Estava bem organizado, como é que os jogadores o receberam, como é que foi esse primeiro contato com o clube e também com o nosso presidente Pedrinho? Primeiro, eu acho a forma que foi recebido foi extraordinariamente. Eu acho que é a forma carinhosa. Já dei os parabéns ao Pedro, porque já tive reuniões com todos os departamentos, a organização que eles têm e principalmente aquilo que se destacou mais é a relação que eles têm entre eles. Normalmente quando estamos num clube com esta dimensão, às vezes os departamentos não há relacionamento ou não há uma simbiose perfeita. E aquilo que eu notei neste clube, com estes departamentos, em todos os departamentos, é essa simbiose no trabalho em equipa para o que é melhor para a equipa e para o Vasco e para a instituição. Portanto, isso claramente destacou. Encontrei uma equipa, como eu já disse, uma equipa com uma mentalidade de campeão, porque vinha de um período não muito positivo, mas a forma como eles reagiram a esse período menos positivo, por isso é que se demonstra a mentalidade que o elenco tem. Por aquilo que eu disse, que eu encontrei um elenco com uma determinação, com uma relação, com uma ligação entre eles e principalmente com uma ambição muito grande
em dar a volta e crescer e principalmente ajudar o clube a atingir aquilo que são as metas e os objetivos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Álvaro, Guilherme Abrão e Itatiaia. Pedro, como é que foi esse movimento, para a gente entender melhor, da troca, por exemplo, do Cruzeiro para o Vasco? Foi de SAF para SAF. 2 clubes que hoje, em tese, disputam a mesma faixa do campeonato. Como é que foi a escolha, a troca? O porquê você optou em trocar o Cruzeiro pelo Vasco, sendo bem direto? Olha, na minha carreira profissional, eu sempre entendi que... eu sempre me enxerguei como uma pessoa para desenvolver projetos, né? Sempre entendi que eu prefiro ter poucos clubes na minha carreira, mas trabalhos bem desenvolvidos do que muitos clubes. E eu estava terminando um período ali de 2 anos e meio dentro do Cruzeiro, um período intenso, de uma reconstrução complexa e com um orçamento baixo, né? Então, diferentemente de outros clubes, o Cruzeiro optou por se organizar e trabalhar com as receitas que a própria marca, o próprio clube gerava. E eu entendi que eu estava chegando num final de um ciclo, né? E quando eu recebi a ligação do Vasco, eu entendi que poderia ser um próximo passo interessante. Primeiro porque eu nunca tinha trabalhado no Rio de Janeiro, no mercado do Rio de Janeiro, e pela força e a potência da marca do Vasco, e o pedido de se desenvolver um projeto desportivo me chamaram a atenção, né? Então, achei que faria sentido esse movimento de carreira, e justamente porque eles queriam alguém com capacidade de não só olhar para o mercado de transferências, que normalmente é o que as pessoas pensam que o diretor de futebol tem como principal atribuição, mas olhar também para as categorias de base, para o futebol feminino, para a estruturação de um departamento de futebol que facilitasse o crescimento do Vasco também para os próximos anos. Então não era só pensar no imediato, e sim também no longo prazo. E quando essa proposta foi feita, eu gostei, e para mim foi um movimento que fez sentido. Por tudo que vem sendo feito, né, no trabalho de reconstrução que já foi feito pelo Vasco, tanto vindo da Série B, passando por um primeiro ano de Série A, que é sempre difícil o primeiro ano de Série A, é natural que esse ano o clube já comece a pensar para a volta ao cenário internacional, né? Não conseguimos precisar qual vai ser a posição, mas voltar ao cenário internacional na próxima temporada é uma meta importante para o Vasco. Eu acredito que é completamente factível e possível, não só pelo elenco que a gente tem hoje, mas também pelo trabalho que está sendo feito sob a liderança do Álvaro e por todas as pessoas que eu consegui encontrar hoje dentro do CT, que são pessoas que estão pensando no crescimento do Vasco, estão olhando para a instituição como uma instituição que não é somente para brigar para não cair, mas sim uma instituição que deve voltar a ter os seus melhores dias pelo tamanho e a história e a representatividade que o Vasco tem. Eu queria te fazer uma pergunta de torcedor do Vasco da Gama. Você tem quanto de orçamento para a janela de 10 de julho até setembro? Quantos jogadores devem chegar? Pouca gente. O que o torcedor pode esperar para não ser iludido? Olha, Wellington, acho que nem é prudente falar em número, né, com relação a valores. E sendo bem sincero com o torcedor, o orçamento para a janela de transferências ele é restrito, né? O Vasco já fez alguns movimentos importantes no início do ano, né? Então, para esse ano, o objetivo é saber utilizar o melhor possível do dinheiro disponível, fazer movimentos inteligentes e criativos, né? Pensando não só de maneira imediata, mas também pensando no futuro do Vasco. E a gente vai trabalhar para o desenvolvimento de um projeto que pense no fortalecimento da equipe, no aumento do nível competitivo, mas também pensando em tirar muito mais dos jogadores que lá estão. Temos um elenco hoje que já é qualificado e precisa de alguns ajustes, mas já temos ótimos atletas ali dentro. E o nosso objetivo também é potencializar quem está ali dentro, confiando muito na capacidade de liderança e na capacidade de trabalho da comissão técnica atual, que já vem com esse olhar também, de tirar o melhor de todos. Olá, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, professor Álvaro Pacheco. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Sejam bem-vindos. Na sua fala, professor, o senhor ainda há pouco falou que os jogadores têm que entender a nossa ideia de jogo, o nosso modelo. Qual vai ser o nosso modelo de jogo do Vasco já domingo? Que o senhor tem um clássico que é o maior clássico do país, que o torcedor quer de novo voltar a vencer. Isso já estreia exatamente diante do maior rival. Qual é o nosso modelo de jogo?
Por acaso é um grande batismo, logo um jogo com esta dimensão, não é? Queria jogar logo o meu primeiro jogo aqui no Brasileirão logo contra um derby. Aquilo nós temos, quando nós chegamos e estamos a implementar uma ideia de jogo, é evidente que para essa ideia de jogo fluir e sair e criar hábitos e rotinas é preciso o seu tempo. Aquilo que a nossa grande preocupação tem sido neste momento é passar conceitos gerais naquilo que vai ser a nossa linha orientadora, aquilo que vai ser o nosso processo, aquilo que vai ser a nossa identidade e pôr já em prática no próximo desafio. Aquilo que eu posso dizer é que aquilo que eu procuro que as minhas equipas tenham, principalmente, é coragem de jogar o nosso jogo. É sermos capazes, perante qualquer adversário, perante qualquer jogo, sermos capazes de impor aquilo que são as nossas ideias, aquilo que nós treinamos. Uma equipa corajosa, uma equipa determinada, uma equipa que domine e seja capaz de identificar os momentos de jogo e a capacidade de aproveitamento desses momentos do jogo e nunca perder aquilo que eu acho que é fundamental num jogo de futebol, os equilíbrios. Os equilíbrios para conseguirmos controlar aquilo que é o jogo, as nuances do jogo. E é nisto que nós estamos a iniciar o nosso processo. É evidente que quando estás a começar a iniciar um processo, nestes poucos dias que nós temos tido de treinamento, andamos a focar um bocadinho mais naquilo que é a compactação defensiva, aquilo que são as referências defensivas, aquilo como nós temos que nos orientar e que referências nós temos que ter em tomada das decisões, mas sempre como um bloco, e dar algumas nuances a nível do processo ofensivo, porque nós não há muito tempo para treinar, já temos ali a competição, e a nível ofensivo também dá lá algumas referências, principalmente para sermos uma equipa objetiva e pragmática e nos expor tanto no sentido que é o controle do jogo, e tem sido um desafio fantástico. Eu acho que é isso que os vascaínos vão com o tempo, eu acho que aquilo que eu também já falei isso ontem na entrevista, que é, e o meu grande objetivo é o gigante da colina acordar mesmo, e no fundo é os vascaínos olharem para a equipa e identificar aquilo que é o seu ADN, uma equipa corajosa, uma equipa determinada, uma equipa que é resiliente, em que em determinados momentos nunca desiste e vai sempre em busca daquilo que é os seus objetivos, lutar sempre pelos 3 pontos, uma equipa competitiva. É isso que eu vou procurar e acredito muito que vamos ser capazes de fazer com este elenco, com esta equipa e neste projeto. E, claro, queria também... Eu sei que é meio difícil perguntar isso, mas como que é o modus operandi do seu trabalho diante do afastamento do acionista majoritário, que é a 777 Partners? Olha, desde o início, tanto falando com o Lúcio, né, que foi quem fez o primeiro contato comigo, tanto com a 777, eles queriam um diretor de futebol que ajudasse a construir saídas para o projeto de futebol do clube. O que significa isso na prática, né? É desenvolver uma linha orientadora para a formação do elenco, contribuir com o desenvolvimento de um perfil de jogador que o Vasco quer formar, qual vai ser a estratégia que o Vasco vai adotar no mercado, não só com relação à escolha de nomes, mas perfil de jogador, posicionamento no mercado e também na captação de jovens talentos, e aí a gente pode falar tanto da sub-20, sub-17, sub-15, e contribuir para o desenvolvimento dessa linha orientadora também para o futebol feminino, né? Quando a gente fala de diretor de futebol, na minha visão é isso, é uma visão muito mais ampla para ajudar na construção de um norte para o projeto de futebol do clube, não só pensando nas janelas de transferência, mas pensando no futuro do Vasco. E um dos pontos, né, um dos diagnósticos que foram no passado, assim, o Vasco pensou muito no imediato e deixou de pensar na construção do seu futuro. Porque em algum momento você precisa parar, olhar para o futuro e falar, cara, como que a gente vai chegar lá? Né? E às vezes até tomar decisões duras e difíceis para atingir esse objetivo ali na frente, né? Com relação a isso, acho que a gente estava muito bem alinhado, e a minha felicidade é que o Pedrinho pensa da mesma maneira. Quando o Pedrinho me liga e eu passo qual é o planejamento e o objetivo, a gente está 100% alinhado com relação à construção de um futuro que seja produtivo para o Vasco, que não seja somente vender o almoço para pagar a janta, né? Que não seja só pensar na próxima janela, o que a gente precisa fazer de maneira urgente, né? E começar a pensar no futuro para colocar o Vasco de novo entre os protagonistas do futebol brasileiro. E para fazer isso, não é só dinheiro. Eu acho que vocês já viram isso com diversas práticas também em outros clubes, né? Se você não tiver uma lógica bem estabelecida, você pode ter um caminhão de dinheiro que você vai gastar errado.
Com base nisso, eu acredito que a janela de transferência ela tem que ser fruto de uma construção coletiva também. A decisão do treinador ela é importante, ela é fundamental. A decisão do presidente ela é importante e fundamental. E do gestor, que é o Lúcio, justamente para a gente saber o quanto a gente pode pagar. Porque normalmente a torcida está muito interessada no grande nome. Só que se a gente começar a tomar decisão popular, mas decisão que você não respeite a sustentabilidade financeira do clube, o clube quebra. Então eu não estou aqui para dar notícia boa, eu estou aqui para dar notícia que é possível. Eu não estou aqui para vender sonho, eu estou aqui para ajudar a construir um sonho. Esse é o meu perfil de diretor de futebol. Sei que muitas vezes não é o que todo mundo quer escutar, mas eu creio que no futuro, e talvez não seja eu, diretor de futebol, que vai colher os melhores frutos para o Vasco, mas alguém precisa plantar. Eu estou aqui para isso, porque eu acredito nessa maneira de fazer futebol. E o meu objetivo é, dentro da janela de transferência, e o Álvaro, a gente construiu isso, é fazer o melhor possível dentro do que o Vasco pode pagar. É montar uma equipe competitiva dentro do que o Vasco pode pagar. E estou aqui para falar que dá para fazer. Que não está longe. A gente consegue montar uma equipe extremamente competitiva com o que a gente já tem lá dentro do CT, porque a gente tem jogadores muito bons, que precisam ser potencializados, e os ajustes estratégicos que a gente vai fazer na janela de transferência é para potencializar dentro de uma ideia de jogo. É essa a linha que vai ser a norteadora. Tá? Provisoriamente com o Pedrinho, como é que é esse modus operandi e até que ponto vai a sua autonomia, Pedro, tendo em vista que os outros diretores de futebol reclamavam, de certa forma, um pouco sobre essa questão de falta de autonomia para trabalhar. Obrigado. Eu estou aqui para desenvolver o projeto de futebol do clube. Eu não quero a chave do clube, não quero ser o dono do Vasco. Eu acho que hoje eu fui contratado com um clube que tinha dono e que tinha uma diretriz esportiva. E hoje o clube tem um presidente, ele também tem uma diretriz esportiva. E dentro dessa diretriz, a gente vai trabalhar para tomar as melhores decisões para o Vasco. O ponto que é importante é que nós não vamos no mercado para fazer algo que o Vasco não pode executar. Se isso é autonomia, eu não sei. Mas eu só vou executar o que dá para pagar. O clube vai me dar orçamento, eu vou tentar fazer o melhor possível dentro de uma ideia de jogo, dentro de uma lógica desportiva. Porque senão nós vamos contratar, às vezes, o jogador pensando no imediato, nos próximos 3, 4 jogos, aí no ano que vem o Vasco está ferrado. Eu reforço novamente, nós temos que parar tudo e pensar no futuro dessa instituição. E trabalhar para ele. Isso não quer dizer que a gente vai perder os jogos daqui para frente. Muito pelo contrário, a gente só está escolhendo uma maneira de ganhar. E essa maneira é a maneira que vai pensar no imediato, mas também vai proteger o futuro do Vasco nos próximos anos. Sobre você lá na CBF no início da semana, porque as notícias elas se sucedem e a ansiedade do torcedor é muito grande. Sabemos que existe já um contato entre o staff do Felipe Coutinho e o Aston Villa para que seja feita uma negociação desse distrato e depois ele fica livre para assinar com o Vasco, aparentemente, ou em princípio, um contrato de 2 anos e meio. E para o torcedor, muitas vezes, a ansiedade da espera leva a uma crença de que a negociação pode não se concretizar. Eu sei que provavelmente você não vai trazer detalhes muito concretos sobre isso, até por uma questão de resguardar um processo que está em andamento. Mas em respeito ao torcedor, que está muito ansioso em relação a isso, que tipo de cenário, que tipo de panorama, que tipo de cronograma você pode trazer para a gente para a volta do Felipe Coutinho? Olha, até falando em transferências, né, parte desse diagnóstico e desse entendimento do que era o Vasco, ele foi para análise do cenário financeiro, né, análise dos contratos e análise do que a gente poderia fazer na janela de transferências, né? E uma das grandes compreensões que a gente tinha é que o Vasco tem um orçamento limitado para essa janela de transferências, né? O clube não está com os cofres cheios para fazer grandes investimentos nessa janela de transferências. E isso leva diretamente ao fato do Coutinho querer estar aqui. A briga para trazer o Coutinho não é uma briga financeira. A gente não está indo para o mercado para oferecer mais dinheiro pelo Felipe Coutinho. A gente está fazendo uma conversa com alguém que quer estar no Vasco, que optou estar no Vasco. E a opção dele não está atrelada à capacidade de investimento, mas sim
a capacidade e entendimento do que é o projeto do Vasco hoje e a importância que ele tem nesse cenário. É por aí que as conversas estão caminhando, né? Não dá para cravar que ele vem, mas dá para demonstrar otimismo, porque quando o jogador quer vir, já é um fato fundamental e importante. Então, portanto, galera, esse foi nosso vídeo sobre a apresentação de Álvaro Pacheco, novo técnico do Vasco da Gama, e também do diretor de futebol, Pedro Martins, atualizando sobre todas as situações de mercado do Vasco da Gama. Falou sobre Felipe Coutinho, orçamento apertado, falou de não vender o sonho para o torcedor vascaíno, falou que o Vasco realmente vai fazer o possível nessa janela e que, necessariamente, o Coutinho é um caso à parte porque o jogador quer vir para o Vasco. O jogador tem muita vontade, a ponto até, inclusive, de reduzir o seu salário para poder jogar no Gigante da Colina. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Deixe o seu like, que é muito importante, para fortalecer o react do futebol. Lembrando, nossa meta é 40 mil o mais rápido possível. E eu conto muito com todos vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!